pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Dávila, eu sou ator, também sou diretor e autor teatral e atuo também como profissional na rede municipal de Ilhéus como orientador educacional. Eu fui convidado aqui hoje para falar um pouco sobre o que é o teatro e como que o teatro entrou em minha vida. Quando eu comecei a fazer teatro? Bem, eu comecei a fazer o teatro ainda criança, eu tinha 12 anos. Na época, eu participei de um concurso de arte, que tinha um festival da primavera, que era promovido pela prefeitura através da Casa dos Artistas. Pedro Matos coordenava esse festival e todos os participantes desse festival da primavera ganhou um ingresso, todos ganharam um ingresso para ir assistir uma peça no teatro. Foi a primeira vez que eu pisei no Teatro Municipal. Eu achei aquele lugar mágico, lindo. E até hoje eu guardo na memória a peça, a música daquele espetáculo. Então a partir dali eu decidi que eu queria fazer teatro. E comecei a fazer num curso que tinha na Casa dos Artistas na época. O Pedro Matos era o professor da época e tudo. E aí eu comecei a fazer teatro com 12 anos. Depois dali eu fiz teatro em grupos de igreja, grupos de escola. E profissionalmente eu fui me constituindo como ator. Hoje eu sou ator profissional de teatro e eu sempre trago o teatro e a arte em alguma coisa profissional minha, mesmo na educação. Hoje eu sou pesquisador sobre o teatro e sobre a arte na educação. E isso é um tema que me atrai muito, porque eu vejo que a arte é uma motivadora da educação, ela é importantíssima para a formação humana, assim como o teatro foi muito importante para a minha formação. Eu era um garoto muito tímido, e o teatro foi me ajudando a me desinibir, a me conhecer melhor, a trabalhar melhor minha postura, meu corpo, a minha formação pessoal. Mas o que é teatro? Qual é a história do teatro? Bem, se nós formos buscar na história do teatro, nós vamos ver que o teatro está presente desde os primórdios dos homens. Quando o homem começa a querer contar acontecimentos, contar histórias, ele começa a fazer teatro. Nós vamos ver muita referência do teatro na Grécia, né? Nas festas para Dionísio, que era a divindade grega, e se usava muito. Mas se nós formos circular o mundo, nós vamos ver várias formas de manifestações teatrais. Aqui no Brasil, se você for pegar, por exemplo, os índios, eles têm uma forma teatral. E cada povo vai ter uma forma. Mas tem uma coisa que não muda do que é o teatro. Quando eu falo de teatro, eu sempre vou ter que compreender que o que é o teatro? São pessoas contando algo para outras pessoas. Então, se tem uma regra do teatro, uma coisa que é básica do teatro é que eu preciso ter atores e preciso ter plateia. Porque eu conto algo para alguém. Então o teatro é isso. Eu conto uma história de uma forma dramática. Eu vivencio essa história para a plateia. Qual é a importância do teatro? Bem, a principal ferramenta do teatro, a principal ferramenta de trabalho do ator é o quê? É o próprio corpo. Este é a sua ferramenta enquanto ator. Então, a pessoa que se predispõe a trabalhar com teatro, que quer enveredar nesse caminho como ator, ele vai ter que primeiro conhecer o seu corpo. Conhecer como que é o seu corpo, quais são as dimensões do seu corpo, quais as possibilidades do seu corpo, seus sentimentos, para que ele tenha um domínio desse seu corpo e possa cedê-lo aos personagens que ele vai estar interpretando. Então, quando eu falo que o teatro, a principal ferramenta de trabalho do teatro é o corpo, é porque eu conto uma história, mas o mais importante dessa história não é decorar texto, né? Aquele prezão que a gente fica às vezes textual, e às vezes eu falo muito quando eu estou trabalhando sobre teatro, nas escolas, com a formação com os professores, eu falo muito sobre essa questão que a gente está acostumado a pegar o teatro e ficar muito preso ao texto. O menino adora, decora o texto. A maioria de vocês, quem já vivenciou alguma coisa de teatro, já passou por isso na escola, né? Tem que decorar o texto, aí dá um pedacinho do papel, você tem que decorar. E às vezes esquece de trabalhar o principal, que é o sentimento do ator, que é a compreensão daquela história que eu vou passar. Que história é essa que eu vou passar? Que mensagem é essa que eu vou passar para a plateia?
Então eu preciso trabalhar o corpo. E o corpo eu entendo como um todo, o sentimento, as emoções, as expressões, o movimento. O texto, por si só, não é teatro. O teatro envolve tudo isso. Então eu sempre dou uma dica de quando for trabalhar com um aluno, vamos trabalhar um texto. Tem uma coisa que a gente chama de leitura dramática. Que o que é? Não é a criança, o aluno, a pessoa, ficar pegando o texto e tentar decorar ali sem sentido. Não. Dou um texto para cada um. E cada um, em grupo, nós vamos ler o texto em grupo, várias vezes. Lê uma vez, lê duas vezes, tira as dúvidas. Depois a gente divide as personagens. Cada um vai ler só seu personagem, mas ainda lendo o texto. A partir dessas leituras é que você vai começando a compreender e assimilar a história, o contexto, a mensagem que vai passar. E esse decorar, né, o texto, ele vai acontecer de forma naturalmente, porque você não decora, você assimila, você incorpora. Então, por isso que o teatro, eu preciso compreender a mensagem que eu quero passar. Eu vou dar um exemplo simples aqui, usando uma estrofe do poema de Fernando Pessoa, que era um poeta português, muito conhecido no nosso país. Vou usar a estrofe de um poema chamado Autopsicografia. Se eu fosse falar esse poema da forma que convencionalmente às vezes a gente faz na escola, que a gente fica preocupado só com o texto, eu poderia chegar lá e falar assim: o poeta é o fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de deveras sente. Ou então, o poeta é o fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Perceba, eu passei alguma mensagem? Não ficou muito confuso? Será que eu passei emoção nesse poema? Será que eu busquei entender que mensagem é essa? Eu vou fazer agora como que eu considero que seria uma possibilidade. Porque em trabalhando de teatro, vai depender de como o diretor, de como o autor quer passar a mensagem teatral. Lembrando que eu estou aqui pegando no momento um poema. Então eu poderia usar: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Perceba, a gente precisa envolver. Eu preciso, para utilizar a fala, envolver todo o meu corpo. Então, é por isso que a gente bate muito nessa coisa de que o teatro vai para além das palavras. Eu posso fazer uma peça todinha só usando o corpo, usando sons e corpo, movimento. Então, turma, fica essa dica. Quando você for trabalhar teatro, que a gente está aí com o Festival de Talentos da EJA, né? Busca compreender um texto, a proposta, partilhar com a turma essa proposta, para que o teatro seja vivenciado dessa forma, onde alguém conta algo para o outro, mas que a história saia de uma forma que esteja envolvido, que eu esteja participando. Fica aí nossa dica, estamos à disposição para qualquer dúvida. Um abração e sucesso para todo mundo!